Mateus 5, versículo 7. São sobre bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amém? Mas eu quero orar antes da gente fazer a nossa reflexão. Pai querido, a gente quer em nome de Jesus te agradecer. É tão bom a gente poder estar aqui na tua casa, Senhor, presencialmente. Eu quero também te agradecer por aqueles que estão longe, mas que por conta das mídias podem estar tão perto da gente também. Quero pedir que o Senhor visite os meus irmãos, as minhas irmãs, as famílias que estão nos assistindo agora, que eles sejam especialmente abençoados também. Senhor, a gente quer pedir também que o Teu Espírito Santo esteja aqui com a gente nesta manhã. E que todo o nosso culto, a gente está aqui para prestar um culto ao Senhor, de acordo com a Sua vontade, de acordo com os Teus propósitos. Então eu quero orar para que o Senhor me autorize, me capacite, que o Senhor também prepare a igreja, dá condição, capacitação à Tua igreja para assimilar a Tua palavra. Todos nós estamos aqui, Senhor, assim ávidos, querendo muito uma direção para a nossa vida nessa semana. Todos nós aqui estamos com algumas questões, problemas, situações, pedidos. E eu quero te rogar, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora caminhe no meio da Tua igreja. Senhor, caminha agora entre nós, toca os nossos corações. Senhor, recolhe as nossas preocupações. Que o Teu Espírito esteja agora visitando a cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem. O Senhor sabe o que todos nós estamos sentindo nessa manhã. Quero pedir que o Senhor visite os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, visite suas mentes, que o Senhor proporcione segurança a todos nós, porque o Senhor nos chamou para uma vida segura, uma vida tranquila, uma vida onde a nossa segurança é o Senhor. O Senhor sempre presente, o Senhor sempre propondo uma relação de cuidado, de amor conosco. Senhor, visita a Tua igreja agora, caminha no meio de nós, fala aos nossos corações. A gente quer que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Fala para a gente, Senhor, fala para os nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas, nos assistindo agora. Senhor, vai lá também nas suas casas, Senhor. Sonda os corações, sonda as nossas mentes, Senhor. O Senhor é o Senhor da nossa igreja. Aqui a gente quer fazer a Tua vontade, Senhor. Dentro das nossas possibilidades, apesar das nossas limitações, a gente quer fazer a Sua vontade. A gente quer Te obedecer, Senhor. A gente quer pedir que o Senhor traga aos nossos corações uma direção, que hoje a Tua palavra fale com todos nós, no nome de Jesus, a despeito das limitações do pregador, a despeito das limitações de quem ouve, de quem escuta. Fala conosco, Senhor. Abençoa a Tua igreja mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente já vem falando aqui há algumas bem-aventuranças, e o que sempre me chama a atenção é que quando a gente responde ao chamado de Jesus para nós estarmos na relação com Ele, o que você vai observar é que sempre que você se aproxima de Jesus por meio da leitura, da meditação na palavra de Jesus, Ele vai revelando a você quem você é. Ele vai revelando a você quem você é, naquilo que você tem de potencialidade, naquilo que você tem de limitações, né? A gente, às vezes, tem muita dificuldade com a palavra pecado, né?
Eu queria tentar novamente, eu sempre falo disso, esclarecer o que é essa questão do pecado, porque isso atrapalha a gente na experiência do arrependimento. E isso é muito complicado. Quando isso me atrapalha na experiência do arrependimento, isso me atrapalha na minha aproximação com Jesus, na minha aproximação com os ensinamentos dele. Pecado é muito simples. Quando eu estou em pecado, é quando, uma vez que eu aceitei a minha relação com Jesus, eu fiz um compromisso com ele. Eu não sei se você fez isso conscientemente. Eu não sei se te disseram que quando você aceita Jesus, você coloca toda a tua vontade, coloca todo o teu desejo à disposição de Jesus, para que ele transforme a sua vontade e o desejo dele de acordo com o que ele entende que seja melhor para você. Não sei se falaram isso para você. Então, o que acontece quando a gente se aproxima de Jesus e aceita Jesus no nosso coração? Jesus vai confrontar, de uma maneira muito respeitosa, muito amorosa, a vontade dele com a sua vontade. E sempre que a minha vontade estiver em desacordo com a vontade de Deus, Ele vai me mostrar isso e vai me proporcionar uma experiência que é a experiência do arrependimento, que é nada mais do que um retorno da minha vontade para a vontade de Jesus. Está tranquilo? Está bem objetivo isso? Então, assim, isso é muito importante compreender isso. Porque o que acontece quando a gente se aproxima de Jesus? Ele vai revelando o quanto a gente está fora, quanto a gente está distante da vontade dele para a nossa vida. E quando ele faz isso, ele não faz isso porque ele está chateado, está zangado, ele não quer castigar você, punir você. Ele faz isso porque ele quer trazer você de volta para a vontade dele. Ele quer reconduzir você para a vontade dele. E ele não tem nenhuma dificuldade, Jesus não tem nenhuma dificuldade com o fato da gente pensar, estar muito focado na nossa vontade, da gente desejar coisas diferentes do que ele deseja para a gente. Ele não tem problema com isso. Talvez este seja um problema nosso. Eu tenho orado muito a Deus para revelar para mim, sempre que eu estiver fora da vontade dele, tomando decisões fora da vontade dele, para ele poder me mostrar isso. E Deus tem me mostrado cenas da minha vida, e é muito interessante. Ele vai mostrando cenas da minha vida que eu vou levando um susto. E eu sou tomado por um sentimento de muita vergonha. Porque eu jamais imaginei que eu fosse capaz de fazer o que eu fiz. E às vezes a gente faz e não se dá conta. E Deus vai revelando. Mas esse sentimento de vergonha, de peso, o que pode acontecer? Eu posso, nesse momento, me afastar de Jesus. Se quando eu me aproximo de Jesus, eu leio a palavra dele, eu percebo que eu estou muito desalinhado com a vontade dele, isso traz um desconforto para o meu coração, eu posso ficar mais longe de Jesus para dar uma respirada, para relaxar um pouquinho. E às vezes eu não me aproximo muito, porque sempre que eu me aproximo de Jesus, por meio da palavra, esse desconforto vem de novo, aí eu me afasto de novo. E eu posso passar a vida toda fazendo isso. E Jesus, ele não olha para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, ele não olha julgando, criticando, ele olha de uma forma amorosa, ele quer trazer você de volta para a relação com ele, para a vontade dele. Então, o que eu comecei a fazer? A orar. Eu falei, Senhor, tira essa vergonha que eu sinto sempre que o Senhor revela quem eu sou na relação com o Senhor. Me tira essa vergonha. Porque quando o Senhor faz isso, eu entendo que isso é uma oportunidade para eu ficar mais íntimo, para eu ficar mais próximo do Senhor. Então eu não quero mais sentir essa vergonha. Eu não quero mais ficar me julgando. Eu não quero mais ficar me autocriticando.
me liberta dessa vergonha. Eu quero experimentar as limitações que eu vou descobrindo na relação com o Senhor como oportunidades para que eu tenha mais intimidade contigo. E tem sido uma experiência diferente, porque eu venho me aproximando do Senhor mais pela leitura da palavra. Ele vai revelando o melhor e vai revelando as minhas limitações para mim, de maneira que eu posso viver essa experiência de arrependimento, de recondução a uma intimidade, a uma proximidade com Ele que eu não tinha antes. Isso é algo que a gente precisa experimentar. Eu gosto sempre de compartilhar o que é possível, o que eu consigo viver na minha relação com Deus, porque eu acho que é a experiência que ajuda também a comunidade a entender um pouco da sua própria experiência. Tá bom, gente? Então, assim, porque nesse estudo das bem-aventuranças, se você é alguém que quando se aproxima de Jesus, Ele revela as suas limitações para você, Ele revela a vontade que você está desejando realizar, que não é a vontade dEle, você fica envergonhado, você fica muito mal e você se afasta, não é? Você, em vez de criar mais intimidade, mais laço com o Senhor, você vai ficando mais distante. E Deus não tem problema com as nossas limitações. Deus não ama menos você. Se você imaginar, que é uma coisa difícil da gente imaginar, que Deus ama a Jesus igual Ele ama você e me ama. Isso é assim. Deus não ama menos você porque você vai se deparando com as suas limitações na medida que você vai se aproximando da relação com Jesus. Porque é isso que acontece. Eu já quis me aproximar de Jesus e, na medida que as limitações iam aparecendo, eu queria corrigir tudo. Eu queria corrigir para quando eu me aproximasse de Jesus novamente, eu não tivesse nenhuma limitação. Mas não é isso que acontece. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais limitações a relação com Jesus vai te revelando. Mas, se você quer saber se você está próximo de Jesus, se aproximando dele de fato, é só você olhar para você, para a sua vida e perceber se você, a cada aproximação, você precisa modificar mais coisas na sua vida. Porque quanto mais próximo de Jesus eu sou, mais coisas eu preciso mudar na minha vida. E assim é para sempre. Você vai se aproximando e Jesus vai revelando a você coisas que você precisa modificar na sua vida. Se você acha que já resolveu toda a sua questão com Jesus, já deu conta de todos os seus pecados, é porque você não está próximo de Jesus. Porque se você estiver próximo de Jesus, Ele sempre, todos os dias vai revelar a você suas limitações, vai revelar a você situações da sua vida que você vai precisar melhorar. Tá bom, queridos? Agora a gente vai aqui para Mateus 5:7. Depois dessa introdução, eu vou definir para vocês o que é misericórdia, tá? Definição de misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. No hebraico, misericórdia é chesed, que quer dizer assim, a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. No grego, o substantivo eleos diz assim, que misericórdia sempre trata da dor, da miséria e do desespero, que são resultado do pecado. Misericórdia sempre concede alívio, cura e ajuda. Que pecado é esse? Tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele faz assim, vocês sabem como é que o diabo virou o diabo? O que aconteceu para o diabo virar o diabo? Você sabe qual é o pecado realmente, aquele pecado, supremo pecado, o pecado de todos os pecados?
Ele fala, é a soberba, é o orgulho próprio, é a justiça pessoal. E a gente lida muito bem com isso, não é? A gente faz questão de, não, eu tenho meu orgulho, a gente não tem problema de ser orgulhoso. E esse é o grande problema. Esse que é, quando eu me garanto na minha justiça pessoal, eu estou dizendo assim para Jesus, olha, não dependo mais de você. Eu não preciso de depender mais de você. Porque eu me garanto. Isso que é pecado, tá? É uma coisa simples, assim, é você rejeitar a obra que Jesus fez na cruz pela sua vida. Você rejeita. Porque o que Jesus fez, ele fez baseado na justiça pessoal dele. Ele é a autoridade. E ele se autorizou, não é? E nos perdoou, pagou os nossos pecados, pagou as nossas faltas, nos perdoou de todos os pecados, nos reconciliou com Deus. Isso tudo na justiça de Deus, na justiça de Jesus. Nós somos justificados, tornados justos. Quando eu me garanto na minha justiça pessoal, eu estou olhando para Jesus e falando assim, Jesus, o que você fez não me interessa. E a gente faz isso muito, sem saber que está fazendo. É isso, é desse pecado que a gente fala, que a Bíblia fala, quando você se garante mais na sua justiça pessoal e não se garante na justiça de Jesus. É isso. Se você entender isso, você vai descobrir que sempre que você se aproxima de Jesus pela oração, pela meditação na sua palavra, Jesus revela os meus pecados, é o mesmo. É o mesmo, que tem várias consequências, mas é o mesmo. Que você confia muito mais na sua justiça pessoal do que na justiça de Deus. É isso. Você está dizendo para Jesus, olha, eu vou orar para você, eu vou à tua igreja, eu vou fazer tudo, desde que você resolva o meu problema do jeito que eu entendo que deve ser resolvido. É isso que a gente faz. Aí, quando você se aproxima de Jesus, Jesus fala assim, peraí, não é bem assim. Não vai ser do jeito que você gostaria. Vai ser do jeito que eu entendo que seja melhor para você. E é difícil, hein? É difícil. Porque a gente só vai se dar conta disso muito tempo depois, que foi melhor. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai se dar conta muito tempo depois, de que, nossa, ainda bem que Deus fez do jeito que Ele fez, e não do jeito que eu gostaria. Isso é um pecado sério, tá, gente? Pecado sério é esse, que fez um anjo, tão próximo de Deus, se tornar o adversário dele. É quando eu rejeito a justiça graciosa de Jesus sobre a minha vida e contraponho a essa justiça a minha justiça pessoal, aquilo que eu entendo que eu deva receber. Bom, quem é o Pai da misericórdia? Você conhece o Pai da misericórdia? Ou você ouviu falar? Você conhece de ouvir falar ou você conhece de se relacionar com Ele? 2 Coríntios 1, 13 e 4 diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que significa isso? Significa o seguinte, Deus
Deus vai consolar você. Deus está consolando você. Não do jeito que você quer, não do jeito que você gostaria, do jeito que Ele decide que é o melhor para você. Do jeito que Ele decide que é o melhor para você. A gente passa por algumas situações que a gente fala assim, eu não mereço isso. Né? E será que Deus não vê que eu não mereço isso tudo que eu estou passando? É que a vida toda, Deus, Ele, ao nos cuidar, Ele precisa tratar a nossa justiça pessoal, o nosso orgulho. Então Ele vai desconstruindo a gente, Ele vai quebrando esse orgulho no nosso coração. Nós temos um apego à nossa justiça pessoal. Nós temos um apego. O Evangelho de Jesus, ele vai na contramão da nossa justiça pessoal, daquilo que é o nosso direito nos nossos relacionamentos, né? É muito difícil você praticar perdão a uma pessoa que te faz mal. Mas uma pessoa que tem um coração misericordioso, ela faz isso. A misericórdia é uma ação. Deus foi misericordioso conosco porque Ele teve uma atitude com a minha vida e com a sua vida. Ele enviou o Filho dele, Jesus, para nos salvar, para reparar e para confortar a nossa dor e a nossa angústia. E Ele, quando faz isso, Ele espera que eu faça a mesma coisa. Porque aqui no versículo 4 diz assim: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Né? É porque eu sei quem eu sou, é porque na relação com Jesus Ele vai me revelando e eu vou aprendendo a me conhecer melhor, e eu vou identificando que a raiz de todo sofrimento diante de situações da minha vida é que eu me apego à minha justiça pessoal, de uma forma até inconsciente. Quando você se desapega, quando você fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, seu coração se enche de uma paz, de uma tranquilidade, e as portas se abrem para você. Porque Deus quer o seu coração. E quando eu não entrego meu coração ao Senhor, a minha vontade, eu estou em pecado. Isso eu queria que vocês entendessem. Esse que é o pecado que traz tanto sofrimento para a gente. Deus quer o seu coração. Deus quer seus sonhos. Mas não é para te roubar nada. Deus não quer te roubar nada. Deus não quer tirar nada de você. Ele quer acrescentar. Ele quer te trazer para uma nova perspectiva de vida. Mas você precisa entregar o seu coração ao Senhor. Confiar nele. Uma outra pergunta que eu quero fazer é: por que devemos ser misericordiosos? Efésios 2 diz assim, versículo 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
Eu penso assim, falando por mim agora, se eu soubesse disso tudo quando eu aceitar Jesus, talvez eu não aceitasse. É muita coisa que eu tenho que abrir mão. É muita mudança na minha vida. É muito desafio. Às vezes a gente aceita Jesus no desespero, e a gente não quer nem saber. Sabe quando você abre lá baixa um aplicativo e vem lá, li e concordo. Você lê, você está precisando tanto daquele aplicativo, que você clica logo, li e concordo. E quando a gente aceita Jesus, a gente faz assim. No desespero, você aceita Jesus e clica lá, li e concordo. Aí depois você vai estudar a Bíblia e falar, epa, peraí. Quer dizer que eu fui criado por Deus, reconciliado em Jesus, para fazer boas obras? Quer dizer que eu tenho que me importar com o próximo, seja ele uma pessoa agradável ou não? Foi para isso que eu fui salvo. E ter intimidade com Jesus é aceitar esse convite, é ser confrontado por Jesus de que eu não estou fazendo isso. Não tem problema você não estar fazendo. Não tem problema você não estar fazendo a vontade de Deus. Ele não fica triste com isso não. Mas Ele quer que você saiba que você não está fazendo. Mas Ele quer capacitar você para fazer. Ele sabe que você não tem como fazer se Ele não capacitar você. É por isso que sentar nesse banco que você está sentado é um desafio. Todo domingo a gente sai daqui desafiado. Todo domingo você sai desconfortável. Porque você sabe que, nossa, ainda falta muito para eu fazer a vontade de Deus. Se você está assim, muito confortável na sua relação com Jesus, é porque talvez você não esteja próximo dele. Porque se você se aproximar de Jesus, ele vai revelando situações, limitações ocultas que você não se dá conta, não sabe. E ele vai confrontando você. Ele vai colocando a vontade dele, vai revelando a sua. E vai revelando o quanto a sua vontade está em desacordo com a vontade dele. E ele faz isso na boa, de boa, tá? Ele faz isso com todo amor e carinho, com muito respeito, porque ele quer você para ele. Ele quer que você entregue um pouco mais do seu coração para ele, um pouco mais da sua vida para ele. Então, por que nós devemos ser misericordiosos? Porque a gente foi criado para isso. E quando eu sou misericordioso, quando eu pratico o amor e o cuidado de Deus na vida das outras pessoas, pelo Litorânea Viva, vindo aqui fazendo a sopa, eu às vezes venho aqui, eu só coloco o pão dentro do saco, eu não faço mais nada disso, e já é tão bom para mim estar ali com os irmãos e irmãs, organizando, orando com eles, vendo a alegria deles. O pessoal sai motivado daqui para abençoar pessoas que estão aí nas ruas. E o que quer dizer essa expressão? Os misericordiosos obterão misericórdia. Se você ler o Salmo 41, do versículo 1 ao 3, ali diz o que significa isso. Diz assim, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida
Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos inimigos. Aqui ele colocou pobre, mas como é feliz aquele que se interessa por aquela amizade difícil, por aquele pai difícil, por aquela mãe difícil, por aquele filho difícil, pelo vizinho que é difícil, que ora por ele, que pratica atitudes de cuidado, de amor com essa pessoa. Como é feliz, porque o Senhor a livra em tempos de adversidade, protegerá e preservará a sua vida, e Ele a fará feliz na terra, e não a entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Quando eu cuido de alguém, Deus cuida de mim também. Quando eu cuido de alguém, Deus está cuidando de mim. Eu tenho muito prazer em orar pelas pessoas, porque quando eu oro, eu me sinto muito cuidado por Deus. As pessoas falam assim, mas você não se cansa de orar? Não, mas eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade do cuidado de Deus com a minha vida. E quando eu oro, Deus cuida de mim. Quando eu tenho atitudes de misericórdia, Deus preserva a minha vida, me faz feliz na terra, não me entrega ao desejo dos meus inimigos, me sustenta no leito da enfermidade, cura a minha doença. Quando eu pratico a misericórdia, Deus é misericordioso comigo. Ele cuida de mim para eu poder cuidar bem das pessoas. Eu tenho total consciência que eu não conseguiria fazer nada disso por meu esforço, não é? E o que me proporciona essa autoridade, essa capacidade de ser misericordioso, é a intimidade que eu tenho com Jesus. Por isso que eu tenho que me aproximar sempre cada vez mais dele. Porque se eu me afasto de Jesus, se eu me afastar muito dele, essa possibilidade de eu ser misericordioso, ela vai se afastando da minha vida também. Mas quando eu me aproximo de Jesus, Ele me autoriza, Ele me capacita e Ele cuida de mim. Não importa se a pessoa vai ser agradecida à atitude que eu estou tendo de cuidado com ela ou não, não importa. Deus é grato. Deus é grato. A pessoa pode não ser, mas eu tenho a gratidão de Deus na minha vida, eu tenho o cuidado de Deus comigo e o amor de Deus na minha vida. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você. E Deus está cuidando de você. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Deus quer que você saiba que Ele te ama muito e cuida muito de você. E Deus quer desafiar você a ter uma relação mais íntima com Ele. Amém, queridos? Fecha seus olhos um instantinho. Deus amado, eu quero muito te agradecer, porque o Senhor ama a gente incondicionalmente. O Senhor, quando revela as nossas limitações, quando o Senhor revela para nós a nossa vontade, a nossa justiça própria, o Senhor não faz isso para castigar a gente. O Senhor faz isso para que a gente renuncie a essa justiça própria e receba mais do Teu amor e do Teu cuidado nos nossos corações. Receba mais do Teu amor e do Teu cuidado nos nossos corações. Senhor, nos ajuda, nos autoriza a estarmos mais próximos de Ti. Nos ajuda e nos autoriza a estarmos mais perto de Ti, Senhor. Mais perto. No nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não desiste da gente nunca.
E obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor está derramando na igreja nesta manhã. Pelas portas que estão se abrindo, pelas correntes que foram quebradas hoje. Em nome de Jesus. Obrigado porque o diabo foi derrotado nesta manhã na vida da igreja, Senhor. Foi derrotado. Em nome de Jesus. Amém.